tarde a todos. Hoje nós vamos iniciar um estudo que talvez fuja um pouco do normal do que aquilo que nós temos tido, né? Nós vamos entrar hoje na parte escatológica da Bíblia. Nós vamos estudar o Apocalipse. Nós vamos iniciar hoje esse estudo. Então, o que é escatologia? É simplesmente o estudo do fim dos tempos, o estudo da consumação final de tudo que existe, segundo a concepção bíblica, né? Segundo está na Bíblia. Então, a palavra escatologia, ela é derivada de duas palavras gregas, escatos, que é último, e estudo, né? Que é logia, estudo. Então, escatologia. Nesse estudo que nós vamos trabalhar com Apocalipse. Então, esse estudo trata, portanto, do destino último do homem, né? O que vai acontecer com a humanidade, tal como é revelada na Bíblia. Que a Bíblia é a fonte primária, né? A principal de todos os estudos, né? Tudo que nós temos a respeito de final dos tempos. Nós hoje, né, dentro da cronologia bíblica, nós estamos vivendo a época da igreja. E a época da igreja vai terminar com um episódio muito especial, que é chamado arrebatamento. O que é o arrebatamento, né? É a retirada da terra do corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? É a igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. E quem é a igreja invisível do Senhor Jesus Cristo? É a igreja que existe no mundo todo, formada por todos aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus. Então, a partir do arrebatamento para frente, né, o estudo das últimas coisas, o estudo das coisas que ainda não aconteceram, né, e mesmo o arrebatamento está dentro desse termo escatologia. Então, todas as coisas, né, que nós vamos falar aqui, que estudaremos daqui para frente, ainda vão acontecer. Elas são proféticas nesse sentido, né? Não aconteceram ainda. Muitas coisas que nós já temos falado da palavra aqui já aconteceram, inclusive profecias, né, que nós lemos e comentamos, já aconteceram. Isso que nós vamos estudar a partir de hoje são fatos que irão acontecer. Então, o Espírito Santo de Deus, que habita em cada um daqueles que nasceu de novo, nos coloca sempre em alerta para o dia do arrebatamento, o dia de Jesus Cristo, né? E essa atenção, esse alerta, tem um objetivo único. O Espírito Santo quer nos deixar preparados para esse dia. Estarmos preparados para esse dia, o que é? É estar com a vida em ordem, né? Uma vida santa, uma vida pura, uma vida reta. É isso que o Espírito Santo trabalha dentro de nós para nos deixar nessas condições, né? Para sermos arrebatados. Então, esse estudo da escatologia é importante para que nós tenhamos noção de quanto está próximo esse dia e para estarmos preparados. Vai ser uma coisa
tremenda, maravilhosa, não é? Lá em Filipenses 3, 20 e 21, está escrito assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, no versículo 20 está escrito: mas a nossa pátria está nos céus. A gente ouve muito, né, ditos, né, e até algumas mensagens dizendo que somos peregrinos na terra. O peregrino, ele não está fixo, ele está andando, está caminhando, né? Ele está indo rumo à pátria dele. Então, a nossa pátria, nós que nascemos de novo em Cristo Jesus, a nossa pátria está nos céus, né? Porque nós somos apenas peregrinos nessa terra. Nós estamos de passagem nessa terra. Nós temos uma vida aqui, né? Mas não é a definitiva. Nós simplesmente, como diz, né, aqui o verso que nós lemos, ali em Filipenses 3:20, diz que a nossa pátria está nos céus. Então, a nossa pátria, a tua pátria, não é mais o Brasil. Ela era, né? Mas a partir do momento que você nasceu de novo em Cristo Jesus, já não somos mais. Já não é mais a nossa pátria, porque a nossa pátria está nos céus. Então, nós devemos, como vivemos aqui, abençoar o Brasil com a nossa presença, com a presença do Espírito Santo em nós, orando, intercedendo, né, por aqui, por essa terra em que nós vivemos, mas nunca podemos nos esquecer, mesmo com tudo que nós possuímos aqui, com tudo que nós experimentamos e vivemos aqui, nunca podemos esquecer que a nossa pátria está nos céus. E o que nós aguardamos, né? Estamos aguardando dos céus. O que está escrito lá, o Salvador, o Senhor Jesus. Nós aguardamos, né, a vinda de Jesus. E agora, o que ele vai fazer de imediato na sua vinda? Vai transformar o nosso corpo, né? Esse corpo que nós temos, o corpo que diz aqui da nossa humilhação, para ser conforme o corpo da sua glória. Jesus vai transformar o nosso corpo para termos o corpo como é o dele hoje, o corpo glorificado. O mesmo corpo que, quando ele ressuscitou, ele apresentou. O corpo que nós vamos ler o texto aqui, com que ele entrou na casa dos apóstolos, né, sem necessidade de abrir portas ou janelas. É o corpo espiritual, um corpo maravilhoso. É o corpo do Senhor Jesus Cristo. É o mesmo que teremos a partir do momento que ele vier buscar a sua igreja. Nós vamos estudar isso mais profundamente um pouco mais para frente. Então, lá em João 20, 19 e 26, está escrito assim: então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos a portas trancadas, por medo das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. No verso 26 aí de João 20 está escrito assim: após 8 dias,
os discípulos estavam reunidos ali outra vez e Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas quando Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Então, esse corpo glorificado, esse corpo maravilhoso, que nós vamos depois entender mais, né, estudando, esse mesmo corpo com que Jesus subiu aos céus, né, quando ele terminou aqui a sua jornada, depois da sua ressurreição, quando ele esteve lá com seus discípulos, né? E ali no texto de Atos 1, 9 a 11, eles estavam reunidos no Monte das Oliveiras e ali Jesus fez um discurso e a partir do verso 9 está escrito assim: tendo dito estas palavras, foi Jesus elevado às alturas enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu da vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, surgiram junto deles 2 homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, retornará do mesmo modo como o viste subir. Veja que está ali escrito claramente isso, né? Ele vai transformar o nosso corpo para ser igual ao dele. Nós aqui, eu estou fazendo apenas uma introdução e nós vamos ver com mais detalhes um pouco adiante. Então vamos estudar, né, a igreja, a época da igreja, que é a época que nós estamos vivendo. E após a época da igreja, quando terminar o ciclo da igreja, o que vai acontecer? Vai acontecer um episódio chamado a tribulação. Existem profecias sobre a tribulação, nós vamos estudar também. Então, quando estudarmos o Apocalipse mais a fundo, né, nós veremos também, estudaremos a tribulação. Estudaremos também alguns termos que vocês já devem ter ouvido falar, né, que é o milênio, o juízo final, a eternidade. Tudo isso está descrito, ensinado e revelado no livro do Apocalipse, né? Aliás, Apocalipse quer dizer revelação. Livro do Apocalipse quer dizer livro da revelação. A gente faz uma ideia, né? Fala Apocalipse, a gente já pensa em destruição e coisas assim. Não. Apocalipse quer dizer revelação. Então, portanto, né, nós podemos entender que estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na Terra. E nos últimos dias da igreja, e nós vamos entender e ver na Bíblia os sinais que mostram que isso é verdade, né? Eu não estou falando que é amanhã, ou daqui 1 minuto, daqui 1 segundo, bem que podia ser, né? Quem está preparado fica ansioso pelo arrebatamento. Mas talvez nós estejamos no último ano, na última década, mas está próximo a saída, né? O arrebatamento da igreja daqui da terra e o início da tribulação. Então, Jesus está esperando o quê? Esperando os cristãos nascidos de novo. O seu corpo, Jesus, nós já lemos, né, algumas vezes, é o cabeça do corpo. Nós vamos estudar isso um pouquinho mais. Então, o corpo de Cristo Jesus é a igreja invisível. São os cristãos nascidos de novo, né? E Jesus está esperando o seu corpo limpo, em ordem, arrumado pelo Espírito Santo. Jesus vem buscar, né? E esse episódio é aquilo que nós chamamos de arrebatamento. Nós estamos, com certeza,
vivendo os últimos tempos da igreja na Terra. E quando eu falo igreja, não são as igrejas denominacionais, é a igreja invisível, formada por todos aqueles que nasceram em Cristo Jesus. E como é que está a Terra, né? Como está esse planeta nesses últimos dias, né, que eu diria, da igreja aqui? Como é que está o mundo hoje? O que está acontecendo, né, ao nosso redor, nesse mundo todo? Quando nós entendemos, né, nós já falamos algumas vezes da origem do mal, que foi no coração de um querubim chamado Lúcifer, né? E ele tinha a intenção de ser igual a Deus, e aí aconteceram as coisas, ele foi expulso, né, dos céus, e ele virou Satanás, que quer dizer adversário. Nós vamos também tratar disso com mais detalhes. E a intenção dele foi essa sempre, né? Ele, no seu coração, ele dizia: serei semelhante ao Altíssimo, e vou dominar sobre os anjos, vou dominar sobre a terra, sobre os homens, vou subir nas nuvens de glória e serei semelhante ao Altíssimo. Esse era a iniquidade que foi encontrada no coração desse querubim da guarda ungido, que assistia na presença de Deus, no trono de Deus. Então, no coração dele surgiu esse desejo, essa, entre aspas, essa revolta, de querer ser igual a Deus. Então, ele desde esse momento que ele foi expulso, depois os episódios dele lá no jardim do Éden, né? Tentando destruir a criação de Deus, ele tem intenções no seu coração. E ele quer colocar tudo em concreto, né? Realizar tudo aquilo que brotou no seu coração. E vai ser manifestado aqui na Terra. E quando se manifestar, Deus vai julgar. Então, por quê? Porque Deus, ele julga somente obras concretas, obras manifestadas, né? É um princípio espiritual de Deus. Nós temos que entender isso. Deus não julga, às vezes, um pensamento, alguma coisa assim. Não, ele julga a ação concretizada. E é isso que tem e que se espera, né? Satanás, ele ainda não colocou em concreto tudo aquilo que está no seu coração, no real, no visível. Ali nós já falamos, né? Dentro dele está o desejo de dominar sobre esse mundo. E ele vai fazer isso concretamente. De uma certa forma, ele já domina. Porque todo o sistema que nós estamos vendo hoje está corrompido, né? E toda a corrupção, toda a sujeira, todo o desvio de comportamento, todas essas coisas e foi, né? E é programado por Satanás, o adversário, o nosso inimigo. Porque o que ele visa, né? Quando nós lemos a palavra, é matar, roubar e destruir. É isso que ele faz constantemente. E 1 João 5,19 está escrito: estamos cientes de que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, vai chegar uma época em que, literalmente, Satanás, pessoalmente, através de um homem vai ser conhecido, ou já é conhecido como o Anticristo. A gente fala muito, né? Tem filmes do Anticristo, muitas
lendas, muitas histórias, né? Mas temos que entender que o anticristo é um homem que vai ser totalmente dominado por Satanás, né? E através desse homem, o anticristo, ele vai governar esse planeta na época da tribulação. Então, hoje nós estamos assistindo a preparação do cenário para esses dias, o cenário para um governo que será mundial. Presta atenção no que está acontecendo, né? Globalismo e outras coisas mais, e etc. Os politicamente corretos de uma série de coisas, né? Cenário mundial de preparação para um governo único, para esse anticristo dominar sobre todo o mundo. Mas, com a graça de Deus, a igreja, aqueles que nasceram de novo em Cristo Jesus, vão ser arrebatados. Mas nós temos que aprender, é bom nós sabermos o que acontece, o que está acontecendo, a razão do porquê está acontecendo e tudo o que está revelado na Bíblia. Nada disso que está acontecendo é novidade para aqueles que aprendem, que estudaram ou estudam o Apocalipse. Nada é surpresa, né? Tudo faz parte desse plano tremendo que está em andamento. Nós temos que evangelizar o mundo mesmo, né? Pregar a palavra, ensinar a palavra. Jesus disse para pregarmos o evangelho, né? Mas sempre no sentido de prepararmos a terra para a volta de Jesus, né? Alguns dizem que enquanto o evangelho não for pregado a toda criatura, Jesus não vai voltar para buscar, né, a sua igreja, o seu corpo. Isso é um engano, né? O evangelho vai ser pregado no mundo inteiro. Vai mesmo. Mas não é isso que vai provocar a volta do Senhor. Não é porque o mundo, com o evangelho sendo pregado em todo ele, o mundo vai estar limpo, bem preparado, né? Reto, e aí Jesus volta. Não, isso é um engano. É um engano porque há quantos mil anos, né? Há 2000 anos e tanto, o evangelho está sendo pregado. E nós notamos o quê? O mundo está cada vez pior. O homem está, a humanidade em geral, está cada vez piorando mais, se corrompendo cada vez mais. São mais de 2000 anos que o evangelho está sendo proclamado. E agora, então, com os meios de comunicação, internet, tudo mais, que praticamente quase que o mundo todo tem acesso, está sendo proclamado, né? Mas nada melhora. Os governos, os sistemas da sociedade, o homem em geral, né? O amor fraternal, está em decadência. Não tem melhora. Né? Nós vemos, sim, o quê? Claramente a ação de Satanás e seus demônios, como nunca vimos antes, né? E nem imaginávamos ver. O homem está se corrompendo totalmente, a sociedade indo atrás. E o que é mais triste, a própria igreja instituída, né? As igrejas instituídas também estão escorregando, indo nessa situação de corrupção. Nós, cristãos, nascidos de novo, precisamos acordar, nós precisamos ver onde existe a marca do diabo e cortar da nossa vida. Satanás, ele está
atuando de maneira tremenda, né? Aonde? Nos meios de comunicação, aonde ele pode influenciar nos jogos, né? A vida das pessoas, nos filmes, em tudo, na literatura. O que acontece? Nós aceitamos muitas vezes pacificamente isso, né? Nós estamos aceitando as manobras do inimigo para corromper as nossas famílias e aqueles que nos cercam. Nós vamos um pouco mais para frente, né? Ali estudar uma coisa importante, que são as igrejas, né? As 7 cartas para as 7 igrejas, que estão ali em Apocalipse 2 e 3. E veremos, né, como devemos agir. Essas cartas, elas contêm a última mensagem de Jesus Cristo para a sua igreja. Ele estava focando o quê? Uma limpeza, né, para a igreja. E quando eu falo igreja, é a igreja invisível, a igreja que sobe. Agora, o mundo, né, o sistema que rege as pessoas em geral, ele não vai ser convertido. Nós temos que agir seriamente e rapidamente para trazer aqueles que nos cercam, para testemunhar, né, para trazê-los a Cristo Jesus, apresentar a salvação, né? Agora, o sistema, o mundo vai se corromper cada vez mais. A gente vê o que era errado, hoje é certo. O que a Bíblia fala que é errado, a sociedade toda aceita como correto, ainda discrimina aquele que fala de acordo com a Bíblia, persegue aquele que fala como está na Bíblia. Nós temos visto perseguição às igrejas cristãs, né? E sendo tolerada a perseguição, a destruição, a morte de muitos cristãos, toleradas pelo poder que está regendo o mundo. Então, esse sistema do mundo, cada dia vai se corromper mais e mais. E a violência dele vai se tornar cada vez maior contra aqueles que não aceitarem toda a, sujeira deles. Mas o Senhor Jesus Cristo voltará à Terra na sua segunda vinda, né? Não no momento de retirar a sua igreja, mas no momento em que ele volta e vai destruir Satanás e o sistema dele. Então, o mundo hoje está correndo desesperadamente para o juízo da tribulação. Então, quando a igreja de Jesus Cristo for arrebatada, sair da terra, e o ministério do Espírito Santo, que retém o inimigo, quando saírem, Satanás, então, governará totalmente e plenamente aqui durante 7 anos, através do anticristo. Nós vamos ver isso em detalhes. Então, com a igreja fora da terra, né, algumas coisas importantes vão acontecer, né? Nós vamos entender também o papel de Israel, o povo de Deus, o canal que vai ficar aqui, né, para levar a mensagem aos homens daqui na terra durante a tribulação. E Israel vai passar por uma perseguição como nunca passou em toda a história. Olha, Israel quase foi destruída muitas vezes, né? Ultimamente, lá por Hitler, quantos milhões de judeus foram mortos por Hitler? Mas eles são ainda
o povo de Deus. E eles vão ter um papel preponderante durante a tribulação. E como estarão, né, os homens e o mundo nesse tempo? Vamos ler esse texto aqui. Timóteo 3, versículo 1 a 9. Sabe, entretanto, disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens amarão a si mesmos, serão ainda mais gananciosos, arrogantes, presunçosos, blasfemos, desrespeitosos aos pais, ingratos, ímpios, sem amor, incapazes de perdoar, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, inconsequentes, orgulhosos, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, com aparência de piedade, todavia negando o seu real poder. Afasta-te, portanto, desses também, porque são pessoas assim, que se intrometem pelas casas e conquistam mulheres insensatas, sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E a semelhança de Janes e Jambres, que se colocaram contra Moisés, esses também se opõem à verdade. São homens que tiveram suas mentes corrompidas, são reprovados na fé. Contudo, não irão longe, pois, como no caso daqueles opositores, a insensatez que lhes é própria se manifestará claramente a todos. Paulo, então, aqui descreve o final dos tempos e diz que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. Ele escreveu isso há praticamente 2000 anos atrás. E olha como está real o que nós lemos aqui. Então, deu o nosso tempo, nós vamos parar aqui e amanhã, com a graça de Deus, nós continuaremos para estarmos preparados para a volta do Senhor Jesus Cristo. Amém? Uma boa noite a todos, bom descanso e até amanhã, na graça de Deus.